Na aula de hoje a gente vai ver alguns tópicos fundamentais para você realizar o exame físico. Nessa aula, particularmente, eu vou lhe ensinar como avaliar os pulsos do seu paciente, como perceber o tempo de enchimento capilar que aquele seu paciente tem. Antes da gente começar a aprender como palpar cada um dos pulsos, eu quero que vocês aprendam primeiro que é uma pulsação normal. O paciente que tem uma pulsação normal é aquele que tenha entre 60 a 100 pulsos por minuto. Um paciente que tiver menos que 60, ele tem uma bradisfigmia. Um paciente que tiver mais de 100, ele tem uma taquisfigmia. Mas além de aprender o que é um pulso normal, um pulso desacelerado ou um pulso acelerado, eu quero que vocês saibam também avaliar o ritmo da pulsação do seu paciente. O ritmo ele pode ser regular ou rítmico, significa que cada pulsação seguida de outra tem uma frequência coincidente, uma frequência que se repete o tempo todo e não muda, ou esse ritmo pode ser irregular ou arrítmico. O ritmo irregular é aquele que cada choque que você sente, cada onda de pulso que você sente, ela tem um tempo diferente da anterior ou das anteriores. Mas além disso, quando você está sentindo o pulso do seu paciente, você pode sentir esse pulso amplo ou filiforme. Filiforme vai ser aquele pulso que você vai ter muita dificuldade de sentir, porque ele está fazendo choques muito pequenos, e aí você tem muita dificuldade de sentir. E já o pulso amplo é o pulso normal. Além disso, é sempre importante você fazer a avaliação dos pulsos de forma simétrica e comparativa, porque a gente sempre tem que avaliar a simetria pensando em doença arterial oclusiva crônica. É apenas com a comparação que você vai conseguir pensar se o paciente tem uma assimetria de pulsos ou não. E uma regra, sempre uma obstrução vascular leva ao apagamento de todos os pulsos que estão depois dessa obstrução vascular total. Então não existe um paciente que tenha um pulso femoral, não tenha um pulso poplíteo, mas tenha um pulso pedioso. Se eu não estou sentindo um pulso poplíteo, isso significa que eu não vou sentir também um pulso tibial posterior. Vamos começar a avaliação dos pulsos por um dos pulsos mais importantes da sua vida, o pulso carotídeo. Você vai ter como referência anatômica aqui o músculo esternocleidomastoide. Um ponto importante sobre ele é que você nunca pode fazer ele dos dois lados ao mesmo tempo, porque você pode causar um reflexo vasovagal no seu paciente. Faça primeiro de um lado com o indicador e o dedo médio, e quando terminar um lado, você vai fazer o outro com o indicador e o dedo médio, sempre anterior ao músculo esternocleidomastoide do paciente. O próximo pulso é o pulso braquial, e nele a gente vai ter como referência anatômica o bíceps e o tendão longo do bíceps. Para palpar ele, você vai usar seus 3 dedos e deslocar o bíceps lateralmente, para que você consiga colocar os seus 3 dedos mais aprofundadamente no paciente e sentir esse pulso. Às vezes, como tem um tecido muito denso, aí você tem uma maior dificuldade de sentir, aí você pode ir mexendo um pouco o dedo até conseguir achar o pulso desse seu paciente. Na avaliação do pulso radial, um ponto importante é retirar todos os itens do braço do seu paciente, relógio, pulseira, tudo que ele estiver usando. Nele, a gente vai ter como referência anatômica a goteira radial. Um detalhe importante que todo mundo erra sobre esse pulso é fazer uma palpação profunda desse pulso. Esse pulso é extremamente superficial, então a palpação profunda vai obstruir a passagem sanguínea e fazer você não sentir esse pulso. Então basta usar o dedo indicador e médio de forma leve que você vai conseguir palpar esse pulso. Em respeito ao pudor do nosso ator, a gente não vai ensinar o pulso femoral sem o uso de roupa, que seria o certo a ser feito. Mas o que você precisa saber desse pulso eu vou lhe ensinar aqui nessa aula. Esse é um pulso muito forte que você vai precisar usar na urgência quando vocês tiverem um paciente que vocês estão em dúvida se tem pulso ou não. Como referência, vocês vão usar o ligamento inguinal. E sempre com 3 dedos, usando luva por representar uma região íntima, você vai aprofundar bastante o seu dedo para tentar sentir o pulso femoral desse paciente. Na avaliação do pulso poplíteo é importante que você tire qualquer roupa que atrapalhe a sua palpação e faça uma leve flexão da perna do paciente. E o movimento que você vai fazer é exatamente esse, com seus 3 dedos das 2 mãos, bem lá na região da fóssa poplítea, atrás do seu joelho, como você está vendo na imagem. Esse é um pulso que você pode ter dificuldade de sentir, mas lembre que se você sentir o pedioso, você também vai ter que achar esse pulso, que ele tem que estar presente. O segredo para sentir o pulso pedioso é deixar a perna do seu paciente levemente flexionada e procurar esse pulso lateralmente ao extensor longo do hálux. É lá que você vai encontrar esse pulso.
É bem nesse local que você vai fazer uma leve palpação com o seu dedo indicador e médio. O último pulso que a gente vai ver nessa aula é o pulso tibial posterior, e ele fica bem na região retromaleolar. Assim que você identifica o maléolo, você faz uma leve flexão da perna e sente esse pulso lá na região retromaleolar. Não tem segredo, ele é bem fácil de sentir, é só fazer uma leve pressão que você já sente ele. E para finalizar nossa aula, a gente vai ver agora o tempo de enchimento capilar, que para um paciente saudável tem que acontecer em menos de 3 segundos. O que a gente vai pegar é um dedo do paciente, fazer a regurgitação desse sangue e calcular quanto tempo esse dedo volta a se encher de sangue. Agora que você viu a técnica, que é bem simples, vamos dar uma olhada mais de perto desse dedo se enchendo de volta de sangue em menos que 3 segundos. Consegue perceber? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.